Olá, pessoal. Eu sou a pesquisadora Cristiane Paiva, da Embrapa Milho Sorgo, que fica em Sete Lagoas. A minha área de atuação aqui é microbiologia do solo e eu tenho trabalhado com interação micro-organismo-planta, desenvolvimento de inoculantes, para aumento da nutrição de plantas em geral. É um prazer estar aqui, nesse congresso, agradecendo aí já o convite da organização do evento, do Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos e também, aproveitando a oportunidade para agradecer a vocês, pela participação. Então, pessoal, o título da palestra que vamos apresentar aqui hoje no congresso é Micro-organismos para solubilização de fósforo. A gente tem visto aí uma grande necessidade, do uso de novas fontes, inclusive fontes de base biológicas, que são os nossos inoculantes, para otimizar a adubação, E de onde que vem isso? A gente está assistindo um cenário hoje de dependência externa de fertilizantes, O Brasil, ele importa a maioria dos seus fertilizantes. Os nitrogenados, a gente importa cerca de 95%, do que consumimos, fosfatados 75%, os fertilizantes potássicos também 95%. E isso, principalmente aí com essa guerra da Rússia e outros conflitos no mundo, eles trazem ao nosso país uma grande dependência, e a balança comercial ela está sempre vulnerável, sendo que os fertilizantes, eles fazem parte aí dos custos agrícolas. A gente vê também cerca de 30% do custo de produção, principalmente milho, está relacionado ao consumo desses fertilizantes. O milho, a soja e a cana-de-açúcar, são os que mais consomem fertilizantes, são as nossas principais commodities, do país, e isso, vem encarecendo o custo de produção agrícola, como um todo, além dessa dependência, a questão também do dólar, balança comercial, que encarece o custo de produção. E aí, nesse sentido, nós temos aí no nosso país várias ações para otimizar o uso da adubação, buscar novas fontes, e dentro dessas novas fontes que nós temos por aí, na nossa pesquisa, também já em uso, os inoculantes biológicos, eles têm um papel de aumentar a eficiência de absorção de vários nutrientes. A gente viu muito aí sendo usados inoculantes para nitrogênio, a gente tem visto isso acontecer na cultura da soja, onde temos os bradyrhizóbios, que fixam nitrogênio, e há uma independência até mesmo dessa cultura com relação aos adubos nitrogenados. Isso é um case, de sucesso aí da Embrapa, da pesquisa, onde nós conseguimos economizar cerca de 100% do adubo nitrogenado. E temos outros micro-organismos com vários mecanismos biológicos, dentre eles, então, os solubilizadores de fosfato, que trazem uma oportunidade para a planta de melhorar a eficiência de absorção desse nutriente. Nós temos trabalhos e pesquisas que vamos apresentar aqui. A Embrapa tem feito isso, com a sua caravana pelo Brasil, mostrando os principais bioinsumos do seu portfólio, quais são as tecnologias desenvolvidas, quais estão disponíveis aí para o produtor usar, e para que tenha ganhos na eficiência de nutrientes, na absorção dos seus adubos, que são tão caros e tão dispendiosos, muitas vezes também para o meio ambiente, tá? O bioinsumo, em geral, ele é uma solução biológica, tá? Ou seja, o solo, a gente não pode pensar que nele existe só uma parte química, tipo, quanto que tem de alumínio, fósforo e física, em termos de textura. A gente precisa olhar para o solo e ver que ele é vivo. Então, nós temos uma parte biológica a ser cuidada, a ser manejada ali naquele solo. Quando falamos em manejo integrado de nutrientes, a gente precisa, então, respeitar e analisar o componente biológico também do solo, ou seja, como está a saúde daquela lavoura em termos de biodiversidade de micro-organismos, e dentro das nossas práticas de manejo de adubação, principalmente a fosfatada, incluir
o inoculante, né? Que aí a gente juntando tudo isso, né, nós vamos ter, assim, uma eficiência do uso de nutrientes. Se nós juntarmos, por exemplo, rotação de culturas, conservação de solo, essa questão de analisar a qualidade, né, química, física e biológica, a Embrapa lançou recentemente a BioAS, que é a bioanálise do solo, né, que você tem como diagnosticar essa saúde, né, essa população bacteriana, né, microbiológica do solo e atividade enzimática. Então, várias práticas juntas, né, a gente tem um manejo eficiente. E o inoculante, ele é um item, né, um componente aí do sistema, né, para melhorar essa questão da absorção do fósforo, né? No caso aí do fósforo, né, por que precisamos melhorar a ciclagem dele nos nossos sistemas? Nesse artigo que a Embrapa publicou em 2017, foi verificado que a maioria das nossas áreas agrícolas, elas estão saturadas de fósforo, né? Porque o que acontece? O nosso solo brasileiro, as argilas são antigas, são solos mais intemperizados e temos uma grande fixação do fósforo em partículas de ferro e alumínio, principalmente, mas o fósforo que fica ligado a cálcio também do fertilizante, que é fixado. O fósforo, gente, ele não se move, né, no solo. Por quê? Ele é um elemento, né, de difícil mobilidade, porque ele se fixa, por ter cargas negativas, ele se fixa muito fácil nas nossas argilas, né? E também nesses óxidos que acabei de relatar. Isso faz com que o custo de produção aumente muito mais, porque o produtor ele tem que jogar muito fósforo para que a planta consiga aproveitar aí 10, 20% só. Né? Então, quer dizer, há um gasto excessivo de adubação fosfatada. A maioria do fósforo também hoje nas propriedades está na forma orgânica, tá? Na palhada, nas plantas de cobertura, e esse fósforo também, ele não está disponível para a planta, né? Ele tem que ser ciclado, tá? São moléculas que a raiz, a planta não consegue absorver. Daí o papel importante dos cicladores de fósforo, dos manejos eficientes para aumentar o uso, né, desse elemento aí na lavoura. E pensando na ciclagem do fósforo, pessoal, nós temos na natureza, né, esse grande exemplo aí. A gente vê uma mata, começa aqui, uma floresta amazônica, uma mata atlântica, onde ninguém chega lá com um saco de adubo para fertilizar. E de onde que vem esse fósforo? Como que esse fósforo está sendo entregue para essas plantas? Se elas florescem, se elas se reproduzem naturalmente. Plantas também que crescem em cima das pedras, né? Onde que ela arruma esse fósforo, né? E aí a gente vê o que? O papel dos micro-organismos nessa ciclagem de fósforo. Eles são micro-organismos solubilizadores e mineralizadores que quebram essas moléculas insolúveis que estão, por exemplo, nessa pedra. Aqui tem fosfato, mas ele precisa ser dissolvido. Nesse solo, né, cheio de matéria orgânica, também tem fosfato, mas ele precisa ser quebrado, clivado e dissolvido para que a planta consiga absorver, né? Em termos de nutrição fosfatada, né, qual é a importância desse elemento para a planta, o que ele significa, principalmente aqui nessa foto, uma lavoura de milho. Ela não recebeu fósforo, essas plantas menores, e aqui sim recebeu. O que acontece? O fósforo é indispensável na fase inicial da planta, porque ele é a parte energética aí, tá, da planta. Então, a gente vê o seguinte, você tem o vigor da planta, né, que é o arranque inicial, as divisões celulares, o vigor da semente estão relacionados à nutrição fosfatada. Maturidade uniforme de grãos, enchimento de grãos, precocidade, formação de fibras, no caso de algodão, também a nutrição fosfatada balanceada é que vai direcionar aumentos de produtividade. A formação das raízes novas, por quê? Se o fósforo é energia, as células dependem dele para se multiplicarem. Nós precisamos ter, sim, uma quantidade adequada de fósforo, principalmente no início de ciclo da cultura, porque é onde que ela vai ter maior possibilidade de sofrer estresses, tanto estresses ambientais de temperatura e água, né, déficit hídrico, veranicos também que podem acontecer, quanto pragas e doenças, nematóides. Então, nessa fase, a formação das raízes é de extrema importância aí a nutrição fosfatada balanceada. Estabelecimento, né, que é isso mesmo, arranque, estabelecimento de cotilégio também. Então,
quando a planta está pequena, com pouca raiz, entregar fósforo de forma mais eficiente, que é ciclando com os micro-organismos numa parceria, por exemplo, a gente só tem a ganhar lá na frente e termos um potencial produtivo bastante aí elevado, né, usando no manejo os micro-organismos, tá? Lembrando que a planta, principalmente grãos, nós precisamos entregar até 80% no florescimento. Então, é jogo rápido. Aí, num ciclo, por exemplo, de milho, 60 dias, ela precisa absorver quase que o total de fósforo necessário para que ela tenha enchimento, maturidade e tenha ganhos de produtividade. Então, se ocorrer qualquer tipo de estresse hídrico, térmico, pragas e doenças, nesse período, a parceria com os micro-organismos, mais uma vez eu ressalto, é bastante importante e interessante, né? Quem são esses micro-organismos que a gente está falando? São os solubilizadores de fósforos, que participam da ciclagem eficiente aí, né, no solo, que são os micro-organismos solubilizadores e mineralizadores, solubilizam fósforo inorgânico e mineralizam fósforo orgânico. Os fungos micorrízicos também são peças-chaves aí na absorção de fósforo nas plantas, tá? Porque eles aumentam a área de absorção e ajudam a planta a ter esse fósforo que é imóvel. E eles trabalham em conjuntos com os solubilizadores. Os solubilizadores, eles colonizam aqui, ó, as hifas dos fungos micorrízicos e fazem o papel de liberar substâncias como enzimas, ácidos orgânicos, ciclando, mineralizando esse fósforo que está no solo, né? Então, isso é o que ocorre na natureza e a gente precisa hoje promover aí uma ciclagem eficiente de fósforo dentro do nosso sistema de produção. Lembrando que muitas plantas que a gente cultiva, elas vieram da mata, então elas já tinham essa interação com esses micro-organismos lá, né? Aqui eu estou explicando como funcionam esses mecanismos, né? Então, nós sabemos que o fosfato no solo, ele está ligado aqui a uma molécula de óxido de ferro, que precisa ser liberado. Os micro-organismos, então, vão liberar ácidos potentes que quebram essa ligação química e esse fósforo fica livre aqui na raiz da planta. Outro mecanismo importante que esses micro-organismos solubilizadores têm é a formação de biofilme e exopolissacarídeo, que aumenta a área de absorção. Então, são géis de colonização e de hidratação da raiz que aumentam o potencial de absorção aí tanto dos ácidos quanto do fosfato. Aumentam também o volume de raiz, né, para que a planta alcance esse fósforo que não está disponível, e os sideróforos, que são substâncias que absorvem o fosfato, o ferro, liberando fosfato. Além disso, os mineralizadores, que não são todos que têm esse potencial, produzem as enzimas fitases, né, que são enzimas que conseguem quebrar essas moléculas aqui, ó, de fosfato orgânico, onde o fósforo está preso aqui dentro dessa estrutura, e a enzima cliva, né, ela quebra essa ligação, deixando o fosfato disponível para a planta nessa região aqui, gente, da rizosfera. Os principais grupos, né, de micro-organismos solubilizadores são os bacilos, tá? E principalmente o Bacillus megatério. E temos também outros grupos, Pseudomonas, Pantheia, Enterobacter, as Bucodérias, tá? Nós temos os aspergilos, que são fungos, os penicílios, e vários produtos aí também à base de micro-organismos no mundo, né? Aqui um breve histórico dos solubilizadores. Então, eles foram descobertos em 1908, evoluiu-se para achar em 1948 um meio de cultura que pudesse ser detectada a eficiência deles, né? Em 1950 foi lançado o primeiro produto à base de Bacillus megatério, que foi chamado de fosfobacterina na União Soviética, tá? E depois disso começou-se a entender na literatura os mecanismos de solubilização. E atualmente a gente tem vários grupos aí, arqueias, procariotos, né? E os principais gêneros, como eu falei, são os bacilos, Pseudomonas, aspergilos e penicílio, que têm sido os mais usados e mais conhecidos, tá? O Bacillus megatério, ele é uma fosfobactéria, né? Assim como o rizóbio, ele está para nitrogênio, o megatério está para fósforo. É uma bactéria promotora de crescimento, porém, ela tem, na sua genética, uma alta solubilização, uma alta eficiência na solubilização e mineralização de fósforo. Então, ela produz sideróforos, ácidos orgânicos e enzimas fitases, né, que conseguem
dissolver fósforo orgânico. E tem gerado aumento da produtividade, não só em milho, no mundo, né, em cevada, alfafa, beterraba, em várias publicações aí, tá? Esse histórico aqui mostra, então, o primeiro produto na União Soviética. Em 1981 foi lançado o microfós na Índia, com pseudomonas, bacilos e aspergilos e penicílio. Em 1990, o Jumpstart no Canadá. Em 2019, nós tivemos no Brasil o lançamento aí do Biomafós. O Biomafós foi o primeiro produto brasileiro à base de solubilizadores de fosfato, né, contendo as espécies Bacillus megaterium e Subtilis, tá? Ele é um produto, então, inoculante, né? Ele vem para aumentar a absorção de fósforo, e ele é uma parceria, uma tecnologia da Embrapa, em parceria com a Simbiose Bioma, tá? Que é o Biomafós, né? Então, ele é um produto para ser aplicado na semente, que contém essa cepa da Embrapa 119, né, que é o megatério, que possui 4 mecanismos para fósforo que eu vou falar. E o Subtilis, né, que é a cepa 2084, contém também mecanismos semelhantes que aumentam absorção de fósforo, tá? São linhagens da Embrapa selecionadas aí de uma coleção de 450 isolados, né? Essas bactérias foram sequenciadas e estão nessa publicação aqui que está no slide. Como que funciona esse produto? Então, ele é aplicado aqui na semente, né? No início da germinação, as bactérias já crescem aqui ao longo da raiz. Os bacilos são gram-positivos, são bactérias que esporulam e, por isso, conseguem colonizar mais fortemente a raiz. Além disso, produz o biofilme, que é essa parte verde que a gente vê aqui, em relação a uma planta, por exemplo, que não recebeu biomafós, a gente tem observado o quê? Maior aumento de raízes finas e área de superfície. Isso faz com que se alcance maior quantidade de fósforo ao redor da raiz. Lembrando que o fósforo, ele não se move, ele não se movimenta no solo. A raiz, ela que tem que ir atrás dele, né? Esses bacilos, então, quais são os mecanismos principais? Produzem biofilme, sideróforos, ácidos orgânicos e fitases nessa região da rizosfera, que é o contato do solo com a raiz. Isso aumenta aí o potencial de ativação daquele fósforo que eu expliquei lá atrás, que está o quê? Preso nas partículas do solo, fixado no fosfato de ferro, fixado no fertilizante, e que aí, nessa hora, as bactérias vão auxiliar na ciclagem e na absorção desse elemento, né? As pesquisas da Embrapa, gente, começaram em 2002, ou seja, não foi uma tecnologia, né, feita da noite para o dia, né? A gente iniciou aí uma equipe de multidisciplinar, né, em um banco de micro-organismos há 20 anos atrás, né? Então, como que foi esse histórico aí de seleção, desenvolvimento do produto, né, até chegar nessas duas cepas? Nós iniciamos coletas no Brasil inteiro para a gente ter uma coleção de 450 isolados, né, solubilizadores de fosfato. Os testes foram realizados em laboratório. Aqui, por exemplo, é uma placa contendo uma bactéria, né? Essa bactéria aqui, que é esse ponto branco, ela formou essa zona clara ao redor, que significa que ela tinha um alto potencial de solubilização, porque nesse meio de cultura, a gente tinha fosfato não solúvel. Então, a gente testou fosfato de ferro, fosfato de cálcio, alumínio, fosfato orgânico, e fomos selecionando aquelas bactérias que conseguiam liberar mais fósforo, onde a cor ficava mais azul escuro no meio líquido, por exemplo. E assim, né, a gente testou também outras características. Nesse exemplo aqui, só para vocês entenderem, colocamos o megatério, né, 119, que está no produto, e o Subtilis. São complementares muitas das características. Por exemplo, estresse em meio líquido, em estresse hídrico, né, em meio contendo sorbitol. A Subtilis, ela resiste mais. Na produção de biofilme, que é aquele gel que aumenta a área de superfície, hidrata mais a raiz, o megatério é melhor. Com relação à solubilização de fosfato também. Produção de hormônio, que é importante para o aumento da raiz, a megatério produz mais, né? Produção de enzima fitase, que quebra fósforo orgânico, megatério mais. Tudo isso, gente, estão aqui nas nossas publicações aí da equipe, né, de estudantes, para mostrar para vocês que os mecanismos dessas cepas, eles se complementam para uma ação de maior eficiência do uso de fósforo. É um conjunto de mecanismos, né, que elas possuem, que com isso a gente consegue aí absorver mais para a planta um elemento que é de difícil
absorção, tá? Olha, aqui também eu mostro as nossas principais publicações. Nós começamos, né, a fazer esses relatos e esses resultados em 2009, né, e até esse ano, né, já tendo aí novas publicações também com esses bacilos, vocês podem acompanhar aí na literatura. Nessa publicação, por exemplo, foi quando a gente verificou que a cepa 2084, que é o subtilis, com apenas 50% da dose de fosfato em caso de vegetação, ela conseguia aumentar o volume radicular igualmente a uma adubação completa de fósforo. E com isso, né, a gente foi vendo o potencial dessas bactérias em aumentar o aumento da massa seca de raiz e também de parte aérea. Nesses trabalhos aqui que já foram conduzidos no campo e na cama de crescimento, a gente viu que o Bacillus megaterium aumentava o potencial de raízes finas de plântulas, que a gente vê em lavoura aqui, por exemplo, um milho com mais raiz, né, maior arranque, como eu falei. Esses bacilos, né, eles têm essa capacidade de aumentar a área e maior absorção de fósforo, que além da produção do gel, né, que está mostrando aqui nessa foto, que consegue aumentar cerca de 8 vezes a absorção do fosfato preso, né, nas partículas de solo. Nesse trabalho, a gente avaliou áreas agrícolas, né, em 2 anos, que já estavam no 4º ano na cidade de Goiânia, e a gente viu que a mistura das bactérias e o uso delas aumentava não só a produtividade, mas também a exportação de fósforo. Tá? Nessa fase, quando a gente começou os experimentos de campo, foi que a Embrapa fez a parceria com a Simbiose Bioma para ter uma formulação industrial, comercial, né, e termos também eficiência aí de uso desse produto, né? Então foi importante que os trabalhos foram validados em várias áreas no país, né? Então o principal resultado inicial que a gente viu foi isso aqui, a ação do produto nessa fase de arranque e germinação, onde a planta nem mesmo tem tanta raiz, né? Pensa numa batata, numa cebola, né, que não tem. Então, é uma parceria realmente importante para o fósforo que se move pouco no solo. Tá? Os trabalhos de recomendação agronômica no Ministério mostraram, né, ganhos de até 15 sacas a mais, onde a gente inoculava as bactérias solubilizadoras de fosfato, e um aumento médio de 19% no teor de fósforo no grão, né, com diferenças estatísticas relacionadas a um controle, por exemplo, né, somente com adubação fosfatada. Isso deu, né, a conclusão à nossa equipe de que essas bactérias, elas não só aumentavam a produtividade, mas também faziam com que a planta ganhasse mais fósforo, né, que às vezes não acontecia para os outros nutrientes, tá? Nesse trabalho, né, que eu comentei da publicação anterior, a gente também testou uma área sem adubação fosfatada e uma área adubada. E o ganho médio em sacas de milho foi maior na área adubada, mostrando que o produto, né, as bactérias, elas estão trabalhando junto com a adubação, né? Quer dizer, no caso do fósforo, a gente não tem como retirar 100% do fósforo ou muito fósforo, porque ele não é disponível como nitrogênio que fica no ar, e ele precisa ser ciclado, tem que ter uma reposição desse fósforo que vai exportado na planta, né? Então a gente tem que repor. E a gente vê que o ganho, né, em termos de adubação, eficiência de adubação e economia é maior. Nesse outro trabalho também, nós verificamos que o aumento do fósforo disponível no solo rizosférico, quando a gente tinha misturas de bacilos com azospirilos, por exemplo, né, que é esse caso aqui, olha, para vocês verem, aumentou em 120%, com diferença estatística em relação a uma planta de milho que não tinha aí, né, nenhum inoculante. Então, mostrando uma ótima interação também entre bacilos e azospirilo. O azospirilo é uma bactéria que é usada para aumento de nitrogênio e promoção de crescimento em milho também, em pastagens, né, já amplamente. Na cultura da soja, né, a soja, por exemplo, que estava inoculada com bradyrhizóbio nesses 3 barras aqui, com metade da adubação completa, a gente teve um ganho de 7 sacas a mais, com diferença estatística, onde a gente colocou o biomafós na dose de 100 ml, né? E também um ganho de 14% a mais de fósforo exportado para o grão, mesmo com metade aqui da adubação, né? Nesse outro trabalho que a gente publicou agora em junho com o pessoal da Universidade da Amazônia, foi
onde foi feita uma análise econômica de uso do biomorfose, né, do ganho aqui de 813 quilos por hectare, e teve, né, um input aí econômico de $307 por hectare, né, ou seja, é um produto que se paga também, comparado aqui também com o fungo micorrízico, né, não teve diferença estatística entre entre o uso da micorriza e dos bacilos, né, ficou igual, mas o ganho com os bacilos foi maior, tá? E com relação aos tratamentos de soja sem inoculante durante 2 anos. Atualmente, né, nós registramos também esse produto para a cana, né? Esse é um produto que está sendo comercializado agora pela Corteva, onde as 2 cepas de bacilos foram avaliadas nessas áreas em São Paulo, da Coplacana, tá? Em usinas, e o resultado foi que com 500 ml, gente, do produto, né, da mistura dos 2 bacilos, ocorreu um ganho de 20% a mais em toneladas de canas por hectares e 14% a mais de toneladas de açúcar, tá, por hectare. O fósforo inicial, né, da área era de médio a bom, né, e agora nós estamos testando aí também no corte da soqueira da cana, os resultados bem promissores. Aqui são as fotos, né, de algumas áreas onde a gente vê aqui o aumento da biomassa, né, de cana, onde tem o bioma fósforo comparado a um padrão sem inoculante, tá? E o que acontece? Essas áreas de validação, elas estão acontecendo no Brasil inteiro. Então, mais de 500 áreas estão sendo avaliadas em várias culturas, né? Não só soja, milho, mas algodão também, que é o caso dessa foto aí. E as médias de ganho, por exemplo, na soja, né? A gente tem uma média que chega de 4 a 5 sacas, né, por hectare. E o custo do produto é menos de uma saca de soja. No caso do milho, o ganho é de 12 sacas por hectare, sendo que o produto não custa nem 2 sacas, né? Então, além dele ser um produto biológico, ambientalmente correto, né, é um recurso genético, né, falando aí no Congresso, importante, né, que são micro-organismos da nossa flora tropical, né, do nosso solo tropical, e que vem para aumentar a absorção de fósforo. Tá? As culturas que a gente está avaliando atualmente, o sorgo, morango, né, batata, a gente está feito trabalhos também em café, amendoim, algumas fruteiras, porque os bacilos, né, eles não são específicos, né, dessas, só da soja, né, só do milho, tá? Então, nesse sentido, a gente tem avaliado esses trabalhos aqui com feijão, só para vocês conhecerem, né? Tem sido feitos pela Embrapa Arroz e Feijão, tá? Mostrando resultados positivos. Aqui o feijão não foi tratado, né, com os bacilos. Aqui ele foi tratado, dá para ver a diferença aí, de cobertura, né, aqui também nessa foto, onde foi colocado o biomorfose. Na batata, são os melhores ganhos que a gente vê, cerca de 32% a mais, onde foi colocado 1 litro de biomorfose, porque a batata, ela tem pouca raiz, né, e o pessoal gasta muito adubo aí na batata, tá? No caso do amendoim também, as respostas são incríveis, né, é uma cultura que responde bem ao biomorfose, e a gente vê ganhos de mais de 15 sacas aí nas lavouras de amendoim. Para a gente concluir, gente, os micro-organismos solubilizadores de fosfato, né, os produtos à base de micro-organismos, eles vêm incrementar não só o aumento de fósforo, produtividade, mas isso aqui, um estabelecimento melhor, né, da lavoura, né, disponibilizar o fósforo da matéria orgânica, do fertilizante, resultando num vigor precoce, muitas vezes, mal tolerância aos estresses, e lá na frente, né, o ganho de potencial de rendimento, gerando alimentos seguros, qualidade do solo e ar, porque não agride, né, e diminuição dos custos, tá? A gente sempre pensando aí no manejo de adubação fosfatada, a gente tem que pensar como está o status da nossa lavoura, né? Se a gente ainda está construindo a fertilidade, se a gente está só mantendo, se a gente tem que repor ainda fósforo, para um dia a gente saber se podemos reduzir ou não a nossa adubação, tá? A gente recomenda sempre que os micro-organismos na lavoura, né, e na ciência, eles sejam usados dentro das boas práticas, né, ou seja, o produtor, ele tem que sempre usar produtos registrados no Ministério que sofram constantes inspeções, né, de vistorias nas fábricas,
porque micro-organismo não é brinquedo, né, gente? A gente tem visto aí que o pessoal às vezes produz de forma caseira, erra na dose, né? Ou seja, essas recomendações para que o produtor tenha sucesso na inoculação, tá? Então, ele não pode inocular direto na caixa de semeadura, por exemplo, ele tem que misturar uniforme, ele tem que usar a dose adequada, indicada, né, na embalagem. Se ele inoculou, ele tem que plantar no mesmo dia, não plantar no pó, né, sem umidade, sem chuva. A semente tem que ficar bem tratada, né, na dose ideal, como eu falei, tá? Cuidado, né, com os insumos, com a biopirataria, que é um risco à segurança de alimentos, né? Então, a gente pode introduzir na lavoura patógenos, né? E aí a gente não tem confiança daquilo também que vai ser exportado, tá? As produções caseiras on-farm, elas têm sido analisadas pela Embrapa e nós verificamos que a qualidade, muitas vezes, né, ela não tem aquele micro-organismo-alvo, mas tem vários micro-organismos que trazem riscos à saúde humana, animal e ao meio ambiente, né? Essas publicações também da Embrapa, né, eles concluíram que as amostras on-farm estavam todas contaminadas e foram encontrados micro-organismos que causam sepsemia, meningite, endocardite e por aí vai, né? E a gente tem que ver, né, que hoje nós temos novas tecnologias, novas soluções também para otimizar a adubação, né, micro-organismos geneticamente editados, micro-organismos que nós vamos poder aí manipular, né, de forma genética, e isso é um futuro, né, também para a nossa agricultura. Hoje, para alcançar aí altas produtividades, né, os biológicos são um pilar na agricultura, tanto para o manejo de pragas, para o manejo de doenças, mas também para o manejo de nitrogênio, né? E é isso, né, gente? Os micro-organismos, né, as bactérias e fungos, eles já ciclavam os nutrientes antes de inventar fertilizantes, né? Então, quer dizer, eles já fazem esse papel na natureza. E aí, agradecer, né, mais uma vez, à organização do congresso, ao convite, né, e a vocês que estão aí assistindo essa palestra. Muito obrigada.